E aí, vamos continuar? Não dorme, não. Eu sei que obrigações é meio assim, é meio chata, é meio complicado, é muita leitura de lei, eu te entendo, mas vamos aqui comigo. Toma um café. Ah, não tomo café, toma um chá? Não tomo chá. Então toma água, gente. Então toma água, molha o rosto aí, não sei, dá 3 pulinhos, né? Faz o que for preciso aí pra você prestar atenção aqui e vamos embora dar continuidade ao nosso estudo de obrigações. Ainda em obrigações de dar. Agora é obrigação de dar coisa incerta. Coisa incerta. O que é coisa incerta? Enquanto coisa certa é, olha, eu vou te dar um. A coisa certa, peraí, a coisa incerta é indicada pelo gênero e pela quantidade. É genérico. É eu te dizer assim, eu vou te dar um iPhone. Eu vou te dar um iPhone. Gente, essa caneta começou. Eu vou te dar um iPhone. Um iPhone. Outra coisa é eu dizer, eu vou te dar um iPhone 8 Plus, um iPhone X Plus de 128 GB, branco, isso é coisa certa. Eu te disser que vou te dar um iPhone, é um iPhone. Pode ser um iPhone 4, pode ser um iPhone, qualquer iPhone, tá bom? Então, só para vocês aí se situarem do que é certo e do que é incerto. A incerta é indicada pelo gênero e pela quantidade, ok? São obrigações genéricas. 2, 4, 3. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Então, nessa brincadeira aí, de falar assim, eu vou te dar um iPhone, aí como é o devedor que vai dar o iPhone, porque ele é o devedor, ele que vai escolher, não é? Se o contrário não resultar do título da obrigação, se o contrário não resultar do título da obrigação, né? Olha eu lendo errado aqui. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Tá bom? Não poderá dar coisa pior, ele também não pode, também aos extremos, ele tem que estar ali no meinho, tá? Ele não pode dar o pior, mas também ele não está obrigado a dar o melhor, tá? Então, quando ele falar assim, olha, eu vou te dar um iPhone, vou te dar um iPhone, ok? Aí, a pessoa que vai receber, o credor dessa obrigação de, né, que vai ser de receber no caso do credor, né, que vai receber, né, enfim. O devedor, ele vai dizer assim, ele que vai escolher, só que ele não vai dar o pior, mas ele também não é obrigado a dar o melhor, certinho? Então a gente encerra, eu acho, a análise da obrigação de dar e vamos aqui para a análise da obrigação de fazer. Fazer é a obrigação que tem por objeto a prestação de um fato, podendo ser personalíssima e infungível, ou seja, não posso trocar, tem que ser aquela pessoa, tem que ser aquilo ali, ou não personalíssima, fungível. Ah, não pode ser. Não, eu quero um show da, sei lá, eu vou botar aqui Ivete Sangalo, não sei. Vou botar aí Ivete Sangalo, porque eu ia começar a falar aqui as... Não, peraí, Sangalo, não sei nem como é que escreve o nome dela, gente. Não é o tipo de música que eu gosto, que eu ouço. E aí, falei lá, olha, contrato um show da Ivete Sangalo, que eu acredito que esteja certa a grafia. Só que aí você aparece, aí você compra, aí a pessoa vai lá e contrata o show da Ivete Sangalo. Só que aí no dia, a Ivete Sangalo não pode. Aparece outro. Aqui em Brasília aconteceu um negócio desse, você ficou sabendo, Dário? Aqui na praia, foi na praia, não, foi no, olha eu falando o nome dos eventos, né? Aconteceu num festival aqui, que teve agora em junho, não sei nem se, eu não vou nem falar o nome da atração, mas vinha uma atração, dentre as várias atrações, era um festival, então tinham várias atrações, e aí, uma das atrações não veio, porque ela ficou meio assim impedida, porque foi preso, uma das atrações, né? Então aí, por exemplo, era personalíssima ali, eu não sei como é que resolveram no final,
Mas você ficou sabendo disso, não? Foi acho que não vou falar o nome do festival, mas isso aconteceu, gente, tá? Isso aconteceu. Só pra vocês aí se situarem que esse tipo de coisa que fala assim, o exemplo do show, cara, acontece. Tá bom? Acontece, não é pouco não. Ou então não personalíssima. Quando é não personalíssima, você fala assim, eu vou contratar assim uma duplinha sertaneja ou uma bandinha de pagode para tocar num evento X, num evento determinado. Não é. Pode ser uma outra duplinha sertaneja ou uma outra bandinha de pagode, não necessariamente aquela, tá bom? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação, a só ele imposta ou só por ele exequível. Volta. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Tirar a Ivete Sangalo aqui da situação. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação, a só ele imposta ou só por ele exequível. Então, vai ter que indenizar por perdas e danos aquele devedor. Quem é o devedor? Aquele que vai ter que fazer. Que recusar a prestação a só ele imposta ou só por ele exequível. Tá bom? Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, então ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele não teve culpa e ele não conseguiu, ficou impossível para ele fazer. Resolver-se-á a obrigação, ok? Ele tinha que fazer aquilo, o devedor tinha que fazer aquilo, só que ele sem culpa e ficou impossível para ele fazer. Resolve a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos, ok? Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Olha só, se o fato puder ser executado por terceiro, se o fato puder ser executado por outra pessoa que não o devedor, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. O devedor vai ter que pagar. Havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. E ainda pode responder por perdas e danos, sem prejuízo da indenização cabível. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, em caso de urgência, se for muito urgente, o credor, independentemente de autorização judicial, ou seja, ele não precisa de uma autorização judicial, de ajuizar uma ação, especialmente para determinar ali a execução, né, daquela obrigação de fazer. Então, ele não precisa, tá? Neste caso aqui, a FGV vai dizer que precisa, mas não precisa. Executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. E ainda vai ter que ser ressarcido depois. Obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer tem por objeto uma prestação negativa. A obrigação de fazer não é um faça. A obrigação de não fazer é um não faça. Um comportamento omissivo do devedor. E está regulado no 250 e 251. Só 2 artiguinhos, tá? Extingue-se a obrigação de não fazer desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato. O que está dizendo aqui? Extingue-se a obrigação de não fazer desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato. Sem culpa do devedor, daquela pessoa que não deve fazer determinada coisa, mas ficou impossível dele não fazer determinada coisa. Então, extinguiu a obrigação. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa. À sua custa. À custa de quem? Do devedor. Ressarcindo o culpado perdas e danos. Praticado pelo devedor o ato, cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa. Tô engasgando hoje, hein? Vamos ler com calma aqui. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça,
sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Em caso de urgência, olha de novo, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial. Olha aqui, a FGV vai dizer que depende, sem prejuízo do ressarcimento devido, certo? E aqui, obrigações solidárias. Os corações já conhecidos por nós, que cai muito. Em obrigações solidárias, ela pode ser ativa e pode ser passiva. 264. A solidariedade quando, na mesma obrigação, concorrer mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. A dívida toda, tá? Então, mais de um credor ou mais de um devedor. Se for mais de um credor, ela é ativa. Se for mais de um devedor, essa solidariedade, ela é passiva. Essa solidariedade, ela não pode ser presumida. Ela sempre vai resultar de lei ou da vontade das partes. O que quer dizer isso? Vontade das partes é a mesma coisa que contrato. Vontade das partes é igual a contrato, tá bom? Solidariedade ativa. 267. Cada um dos credores solidários tem o direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Na solidariedade ativa, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, o que é credor solidário? É solidariedade ativa. Eu tenho então aqui, ó, A e B, que são credores de C. Pode vir só o A e cobrar na totalidade de C. Só o A. Não precisa vir A e B. Pode vir só o A, tá? Isso que está dizendo esse artigo aqui. Enquanto alguns credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer deles poderá este devedor pagar. Da mesma forma, volta A e B, que são credores de C. O C pode pagar qualquer um dos dois. Pode pagar tanto para o A, pode pagar para o B, ok? O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Ok? A um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. O que quer dizer isso daqui? Tem aqui, vou desenhar aqui de novo. Tem A e B. C. Morre A. Morre uma cruzinha. E aí A tem dois filhos. A1 e A2. Deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder a seu quinhão hereditário. Então, A1 e A2 só podem cobrar de C aquilo que corresponder à cota do crédito do quinhão hereditário de A. Tá bom? A cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Para todos os efeitos a solidariedade. Subsiste. Ok? Ainda que se converta em perdas e danos, a solidariedade permanece. Isso que quer dizer? Ainda que se converta em perdas e danos. O que é perdas e danos? Indenização. A solidariedade permanece.
permanece. Beleza. O credor que tiver remitido a dívida, isso aqui vem de remissão, perdão, a dívida, né? O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes cabia. O credor que tiver remitido a dívida, remissão, vem de perdão. Vou colocar aqui, não vou colocar remissão não, vou colocar perdão mesmo. Ou recebido o pagamento, responderá aos... Ou recebido o pagamento. Então, tem A, B, né, que são credores de C. A perdoou a dívida. Perdoou a dívida toda. Aí, só que ele vai ter que pagar, o A vai ter que pagar para B, a parte que cabia a B. Tá bom? É isso que está dizendo aqui. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Não pode. Apaga. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Então, se for ruim, se for contrário, não atinge os demais. Se for favorável, vai aproveitar para todo mundo. Tá certo? E aí, eu vou encerrar, então, essa análise da solidariedade ativa. Ok? Até já!